Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast de Olho no Campo do canal Pecuarista. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube, muito obrigada por você estar com a gente acompanhando esse podcast. Olha, eu quero te lembrar que tem notícia atualizada e relevante lá no canal Pecuarista. Então, se você ainda não visitou o canal Pecuarista, por favor, o endereço está aparecendo aqui embaixo. Só clicar canalpecuarista.com.br. Lá você acompanha as principais notícias do setor. Também todo o conteúdo que já foi ao ar do nosso podcast de Olho no Campo. Além disso, no canal Pecuarista tem conteúdo exclusivo com os nossos colunistas toda terça, quarta, quinta e sexta, e agenda de eventos, agenda de cursos, tudo você fica atualizado lá. E também pode nos acompanhar pelo Instagram do canal Pecuarista. Então, olha, plataformas para você acompanhar o que acontece no canal Pecuarista não faltam. Você tem o site do canal Pecuarista, a newsletter do canal Pecuarista, o YouTube do canal Pecuarista e o Instagram do canal Pecuarista. Então, venha com a gente, compartilhe também dos nossos bate-papos, também das nossas ideias, né? Dê sua opinião, vai ser muito legal essa interação com você. Bom, e como você sabe, no podcast de Olho no Campo, a gente sempre fala do que é relevante para o agronegócio. E hoje a gente vai falar sobre um setor que é muito importante para a nossa cadeia, para o nosso agronegócio, mas que enfrenta alguns desafios, e quem vai contar para a gente, explicar para a gente como que está esse setor, que é a eveicultura, a borracha natural, é o José João Awad Júnior, ele que é presidente da Apotex Brasil, a Associação de Seringueiros do Brasil. Então, você aguarda 30 segundinhos, é tempo de rodar a vinheta e a gente já volta. Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Estamos de volta com o nosso convidado aqui no estúdio onde gravamos o podcast de Olho no Campo do canal Pecuarista. E quem está aqui com a gente hoje é o José João Awad Júnior, ele que é presidente da Apotex Brasil. Awad, muito obrigada pela tua disponibilidade para vir aqui bater um papo com a gente sobre o setor da eveicultura, da borracha natural brasileira. Melissa, amigos do canal Pecuarista, nós da Apotex é que agradecemos a oportunidade de poder expor um pouco das dificuldades que o setor da eveicultura vem passando há um ano e meio. Awad, e eu já quero começar te perguntando da importância do setor da eveicultura brasileira, da borracha natural. Como é que o Brasil se posiciona? A gente sabe que produzíamos muito, né? Tínhamos uma produção grandiosa e ao longo do tempo isso foi caindo, né? Estamos aí tentando voltar com essa produção, o Brasil ser um dos líderes. Como é que tá a produção da borracha natural hoje no Brasil? Melissa, como o mercado sabe, e todo produtor rural sabe, nós estamos enfrentando dificuldades imensas, e um amigo comum nosso diz sempre o seguinte: qual é o seu desafio? Qual é o desafio da eveicultura brasileira hoje? O desafio é preço. O preço que tem desestimulado novos investimentos, o preço que tem afastado o produtor rural do campo, que faz com que o trabalhador, o sangrador, não se sinta minimamente estimulado a buscar um novo posto de trabalho, e isso vem desarticulando, vem desestruturando o segmento da eveicultura brasileira como um todo. Principalmente nós, que somos do estado de São Paulo, o maior produtor brasileiro, e aqui a região de São José do Rio Preto é reconhecida, podemos chamá-la de capital da borracha brasileira. O que a gente tem sentido é que nós temos vastos seringais
abandonados ou não explorados e muitos deles sendo erradicados. Isso causa um prejuízo imenso ao país e a gente sabe que a borracha é, em todo o mundo, visto como um segmento estratégico. A borracha é estratégica para a economia do país, não só para a economia do país, para absolutamente tudo. A gente tem passado maus bocados. Porque você falou, a borracha é um segmento importante não só para a economia do país, mas praticamente tudo. E a gente não se dá conta, por exemplo, que em quase tudo no nosso dia a dia tem borracha. Não é? Então, a gente tem borracha, obviamente, nos pneus, nas solas dos sapatos, mas também a gente tem as borrachas usadas nas escolas, mas assim, em capinhas de smartphones, em luvas, em borracha em seringas, por exemplo, né? Então, a gente vê a necessidade e a importância da borracha, por exemplo, na época da pandemia, onde o uso de seringas, de borracha para aplicação, a gente chama os enfermeiros, os médicos chamam de garrote, extremamente importante, né, Awad? Em absolutamente tudo. É por isso mesmo que eu me referi à borracha como um produto estratégico, não só para a economia, mas para absolutamente tudo das pessoas. E nós vamos nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande para produzir essa borracha. Em algum momento, eu lembro de começar a acompanhar essa crise da borracha em 2018, 19, quando eu acompanhei produtores que estavam, de fato, dizimando seringais. Né? E seringais que, às vezes, a família tinha seringal de 30 anos, 40, estavam erradicando, justamente porque não estava mais conseguindo manter o preço. O que acontece com relação a a política de preço da borracha no Brasil? Porque a gente estava falando um pouco antes de começar que isso, às vezes, é um problema da cadeia, né? Não só da borracha, mas do setor, que a gente produz muito bem, é o que a gente sempre fala aqui, eu faço questão de enfatizar isso, o produtor, o agronegócio brasileiro, o produtor, ele sabe produzir, ele tem competência, ele tem tecnologia, ele respeita a lei ambiental, respeita protocolo de produção. Dentro da porteira é muito bom, mas fora da porteira é competitividade, é preço, é logística. O que acontece, Awad? Nós enfrentamos fatores externos e quando você se refere a fora da porteira, é exatamente isso. O produtor rural brasileiro, ele é muito eficiente, ele é assustadoramente eficiente para o restante do mundo. Mas o restante do mundo não se preocupa muito em buscar, por exemplo, a borracha da Ásia e utilizar a borracha da Ásia. Ele olha para o segmento da agropecuária brasileira, da iveicultura, inclusive, e exige de nós políticas socioambientais que acabam elevando o custo da produção da borracha. E a contrapartida que nós, produtores rurais, esperamos, ela deveria vir, primeiro, como bom senso, dos outros segmentos que operam para fora da porteira, que são as transformadoras, as usinas e a indústria. Se nós atendemos os requisitos que se entende como politicamente corretos, nós deveríamos ser valorizados por isso. E não somos. Hoje, simplesmente, o segmento que atua fora da porteira vai buscar a borracha na Ásia, uma borracha que a gente pode dizer que não é da mesma qualidade da borracha produzida pelo Brasil. Em nenhum sentido, né? Em nenhum sentido, ambientalmente falando. Socialmente falando. Socialmente falando, ela não preenche... E qualidade de produto mesmo, qualidade, né? De produto. Ela não tem a plasticidade, elasticidade, como a condutividade e tal, como a borracha brasileira. Mas parece que não se importam com isso, porque buscam a borracha lá fora, processam essa borracha aqui e exportam. E relegam o produtor rural brasileiro ao relento, podemos dizer. Nós tivemos um desalojamento do homem do campo muito grande nesse último ano e meio, 2 anos, por conta de preço. A única solução para equacionar essa situação do produtor rural, do eveicultor, é preço. Preço
e preço, como diz um amigo comum nosso. Então eu acho que esse é o caminho que nós devemos seguir. Só para o nosso espectador que está acompanhando e não conhece muito bem o setor, né? A fundo, quando a gente fala em preço, comparado lá fora, como é que está o preço hoje? As indústrias, ou o segmento de importação de borracha ou de pneumáticos, que seria o mais expressivo, continua importando. Continua importando como fez, assim, com toda a força do ano passado para cá. A Apotex esteve, o ano passado, fazendo gestões junto ao governo federal, porque é o governo federal que atua nisso. E fizemos gestões junto ao vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, ex-governador Geraldo Alckmin, na época, pleiteando uma majoração do imposto de importação da borracha. Nós tínhamos um estudo, foi feito um estudo sério, também pela Confederação Nacional da Agricultura, que nós levamos ao ministro, no sentido de que o equilíbrio para equacionar borracha importada com a borracha produzida aqui no Brasil seria uma tributação de 22%. Estava 3,2%, eles levaram a 10,8%, nós particularmente argumentamos com o ministro Geraldo Alckmin, que isso não ia ter nenhum efeito prático ao produtor rural. E aquela afirmação que nós fizemos se mostrou verdadeira. Nós não tivemos nenhum efeito prático. Nós fomos, de certa forma, achacados por todo o segmento que opera para fora da porteira. E o 10,8%, que foi sobretaxada a borracha, não teve nenhum efeito para nós. Absolutamente isso não chegou na mão do homem do campo. O dinheiro não chegou na mão do homem do campo. Quando a gente fala do preço, a cotação, como que ela é cotada aqui e quanto ela está cotada lá fora? Você tem esse acompanhamento de hoje, de como fechou o valor hoje do quilo? Ao longo dos anos, Melissa, o que se convencionou que seria pago ao produtor rural brasileiro o preço da borracha importada. Ela tem uma componente extensa de custos. E ao longo dos anos foi sendo precificado para o produtor rural custos que, com o advento da Apotex, nós começamos a identificar que havia uma falta de sintonia entre aquilo que era precificado e aquilo que era realmente o custo da borracha importada. Contratamos especialistas para esse tipo de aferição. O Instituto de Economia Agrícola nos auxiliou e montou uma apuração desses custos e acabou demonstrando para nós que o custo de importação da borracha era muito superior àquele que era informado e precificado para o mercado para dentro da porteira. Aí nós começamos a nos movimentar com muita força, fomos aos órgãos de governo federal, fomos ao governador de São Paulo, pedimos o apoio do governador Tarcísio agora no segundo semestre do ano passado, para que ele nos desse apoio e suporte suficiente para que o Instituto de Economia Agrícola passasse a perenizar esse valor, esse custo de importação da borracha, que serviria de baliza, como sempre deveria ter servido e não serviu pela manipulação, a ser pago ao produtor brasileiro. O governo federal, ele tem um subsídio, né, que seria o leilão PEPRO, né? Sim. Então, o leilão de prêmio equalizador pago ao produtor, que é oferecido pelo governo federal, eles são vistos como essa ajuda para o setor. Como é que vocês avaliam essa ajuda e o que mais, assim, qual o próximo passo? Esses leilões que foram realizados até agora, eles surtiram efeito para o setor? Foi um efeito relativo, Melissa. Por que eu digo isso? Nós encontramos, isso aí a partir de meados do ano passado, de 2023, nós enfrentamos dificuldades imensas, e quando eu falo nós enfrentamos, eu me refiro ao produtor rural e ao sangrador, são os nossos parceiros. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de acesso aos registros
do SICAM, aquele processo todo que você precisa fazer para se habilitar. Se cadastrar e tudo mais. Exatamente. E nós não ficamos parados. Nós, no primeiro momento que sentimos isso, nós fomos ao presidente da Conab, ao Edgar Preto, e colocamos a ele essas dificuldades. O produtor rural médio não conseguiu plenamente utilizar esses benefícios do PEPRO. Nós tivemos, de certa forma, frustrada a nossa expectativa. Eu vou um pouco além. Eu diria para você que esses prêmios do PEPRO tem um lado que não é... não dá para dizer que são todos os lados positivos. Nós vislumbramos um lado negativo, que foi no sentido de que, na medida em que o governo estava se dispondo a complementar a renda do produtor, complementar o preço até o preço mínimo, o nosso comprador de borracha no campo recuou e manteve o precinho lá embaixo, se aproveitando do trabalho do governo. E isso acabou também, de certa forma, impactando aqueles que não conseguiram se beneficiar do PEPRO, que foram a grande maioria. Nós fomos adiante, nós solicitamos à CNA, via Senar, que transmitisse informações, que desse cursos a respeito de como se cadastrar, de como viabilizar esse cadastro. E isso foi feito aqui bastante na região de São José do Rio Preto, Catanduva, várias cidades aqui da região se beneficiaram com isso. Isso foi feito através da rede sindical, do sistema sindical, também, Mato Grosso do Sul também. Provavelmente Goiás deva ter feito também, porque é um parque de aveicultura expressivo, mas nós ainda sentimos que ficou muito aquém daquilo que nós precisávamos. Eu queria que também falar um pouco com você sobre essa questão de tecnologia. A gente falou do homem que está deixando por causa do preço, né? O pessoal que está deixando o campo por causa do preço. Mas a gente também tem aí alguns setores, eles já começaram, já estão sendo substituídos, a mão de obra sendo substituída por robôs. Como que fica a situação da borracha nesse processo de tecnologia? Eu acho que o aspecto de tecnologia passa não só pela robotização da sangria, que a gente tem visto que não é fácil. Por mais busca que a gente tenha feito de máquinas para esse processamento, a gente encontra muito obstáculo para que ele seja eficiente como nós gostaríamos que fosse. Mas nós tínhamos que atuar, e a Secretaria da Agricultura atua nesse sentido, por exemplo, na elaboração de clones novos, mais produtivos. Um dos itens que nós colocamos ao secretário da Agricultura é que aqui pertinho, em Votuporanga, nós temos clones novos aprovados de muita qualidade, que produzem mais do que o padrão de RIN 600, que é o que foi disseminado no estado de São Paulo, principalmente. Nós temos outras tecnologias que não são diretamente na árvore, mas que impactariam enormemente no assossegamento do produtor rural. Eu vou te dizer, nós temos, por uma usina que a gente conhece, que atua muito bem, com muita responsabilidade, nós temos proporcionado um trabalho de pesquisa científica para padronização do DRC, que é a umidade da borracha. Hoje a gente enfrenta, quem é da época, quem é mais antigo aí que atuou no café, sabe que nós tínhamos muita dificuldade e muita suspeita cada vez que chegava na máquina, e o peso estava ali, mas na hora da renda, o produtor rural saía perdendo do maquinista. E hoje é isso que a gente cobra muito. Nós temos que ter transparência no DRC, por exemplo. A borracha tem muitas qualidades. Vão desde daquela mais básica, como a sujidade, por exemplo, até especificações de umidade, de elasticidade, e tudo isso é possível aferir. Nós estamos fazendo... De cor também, né? Limpeza e tudo mais. Nós estamos fazendo esse trabalho para ver se conseguimos padronizar
esses índices, essas contas, principalmente, pelo menos a princípio, para o estado de São Paulo. Isso já está sendo feito, um trabalho que a gente espera que, pelo que eu ouvi essas semanas, nós devemos ter um resultado para ele agora no próximo ano. Tem uma outra questão também, que a Europa, a União Europeia, aliás, recentemente ela teve uma mudança na legislação para tentar barrar a importação de produtos agropecuários que são originários de áreas desmatadas ou de países com baixa fiscalização ambiental e trabalhista. A gente falou um pouco sobre isso também. Sim. Mas, e essa questão sanitária é muito importante, né? Eu queria que você falasse também um pouco sobre a questão sanitária. Melissa, a gente vê a questão sanitária como importante em absolutamente todos os aspectos do país, em todas as culturas. O Brasil hoje como é que eu poderia dizer para você? É a cereja do bolo do agronegócio mundial. Se nós tivermos a menor liberdade de produzir mais um pouco, nós nos tornamos imbatíveis. E em muitas áreas nós já somos imbatíveis. A Europa impõe ao restante do mundo uma legislação ambiental dura. Mas o brasileiro, o produtor de borracha nacional, ele já cumpre em grande parte esse tipo de legislação europeia. Nós produzimos com qualidade, nós temos porque a própria legislação nossa já é dura, ela é dura. Nós cumprimos as regras do jogo. Nós vamos nos adaptar muito facilmente a essas regras do jogo. Com relação a essa nova legislação da União Europeia, como que o setor ele pode se beneficiar? Você acredita que o setor possa se beneficiar? Eu acredito que o setor possa se beneficiar, sim. Embora seja duro, eu acho que nós largamos na frente da maioria dos produtores de borracha do resto do mundo. Embora a gente produza aqui 1 ou 2% da borracha produzida mundialmente, a nossa legislação ambiental já nos obrigou a se encaixar naquilo que o europeu quer. Então, para nós ajustarmos detalhes, fica muito fácil ou não fica muito difícil. A gente já tem atuado nisso. O que nós caminhamos e pedimos? Para que o governo do estado atuasse em favor, isso vai ser, no governo federal também tem esse pedido, tá? Através da Câmara Federal, para instituir agências certificadoras para o nosso produto. Aí eu vou estender um pouquinho mais. A gente queria e quer essa certificação do nosso produto. Primeiro, nós vamos atender a legislação europeia. Segundo, nós queremos nos beneficiar com os créditos de carbono. Porque todo mundo fala, é muito bonito, mas nós naturalmente já somos um produtor e resgatamos carbono. Nos estudos recentes aí, a cada quilo de borracha, a cada quilo de látex na caneca, parece que nós resgatamos 15, 16 quilos de carbono. Isso olha o trabalho que o produtor rural de borracha já presta ao homem da cidade. Existe entre o setor uma divisão de grupos que prejudica o próprio setor nessa produção da borracha natural brasileira, e o que se fazer nessa situação? A gente sabe que tem os grupos, em todo setor tem gente que pensa com a cabeça diferente, né? Querem políticas diferentes, mas como enfrentar isso dentro do próprio setor? Eu vejo que o caminho mais fácil para se enfrentar isso é o diálogo. O objetivo de todos nós, quando eu falo todos nós, eu me refiro ao produtor rural. A Apotex é uma entidade que defende o produtor rural. Nós não conseguimos, pela própria estrutura de fundação nossa, defender o produtor rural e o usineiro e o industrial, porque haveria um conflito de interesses tão grande que faria com que nós fôssemos colocados em dúvida com relação aos nossos objetivos e boas intenções.
Com relação a essa sintonia, eu acho que o diálogo é a principal... Sempre o diálogo, né? Sempre o diálogo. Para além do diálogo, eu entendo que deve haver uma boa vontade dos 3 segmentos para equalizar as receitas. As receitas não podem ficar boas só para fora da porteira, só para a usina e só para a indústria. Ela tem que chegar às mãos do produtor rural, porque nós somos a cereja do bolo, novamente eu digo, desse segmento. Somos nós que produzimos. Se esse sistema que está sendo desmantelado da produção de aveicultura brasileira se solidificar, além dos problemas sociais e econômicos que vai gerar, vai permitir que a indústria pneumática, por exemplo, vá produzir empregos na Ásia, vá gerar receitas na Ásia. E nós? E a estrutura brasileira de produção de um produto estratégico? Como fica? E de um produto brasileiro, não é? Sim. Um produto genuinamente brasileiro. Você falou da Apotex, eu queria entender como que... Você falou da Apotex, eu queria que você falasse como é que a Apotex está organizada hoje. O que ela, quem compõe a Apotex, como entrar na Apotex, se algum produtor estiver nos assistindo, como chegar na Apotex? Melissa, a Apotex foi fundada em torno de 2015 e ela, como regra, ela só é composta de produtores rurais, para não haver justamente dúvidas a respeito de qual é o caminho que ela busca. E ela é composta de produtores de diversos cantos do país e a gente procura atuar dessa forma que eu lhe falei, correndo atrás do interesse do produtor rural. Acaba se somando a isso o interesse do sangrador, porque ele, o nosso proveito econômico reflete diretamente no sangrador, que hoje, na sua grande maioria, é nosso parceiro e concorre aí com algo em torno de 40% daquilo que nós produzimos, é dele sem custo nenhum, só a troco do trabalho. Eu acho que quando a borracha tem uma remuneração adequada, e eu vou fazer um parênteses aqui, nós temos estudos que estão para sair, que eu tive acesso, que apontam para um custo de produção superior a R$7. Se o custo de produção é superior a R$7, como é que nós podemos receber R$3 pelo quilo de borracha? Que é o valor que é recebido hoje. Que é o valor que está sendo pago hoje ao produtor rural. Quando não, um pouquinho menos. Então, algumas cooperativas com um olhar melhor daquilo que é a função verdadeira dela, pagam até um pouco mais. Tem cooperativa pagando R$3,50. E já é um alento. Mas R$3,50 ainda assim não, é metade. Ainda é metade, um pouco custo, menos da metade do custo. Estudo do custo, né? Exato. Acontece que o mercado todo é influenciado não pelo produtor rural. Ele é influenciado por aquilo que acontece com a importação de pneus, por aquilo que acontece com a divisão não equalizada de lucros entre o setor terciário e o setor secundário. Então a gente sofre muito por ficar com a menor parte de todo o lucro do processo. Alad, você estava comentando comigo que você tem mais de 40 anos, Seringal há mais de 40 anos. Exato. O que você vislumbra para o futuro desse setor? Você me fez uma pergunta difícil. Eu falei para você, não me faça pergunta difícil. Ao longo dos anos, eu costumo brincar nos ambientes mais fechados, que nós tivemos encantadores de serpente atuando no nosso meio e dizendo que tudo era maravilhoso. Não é maravilhoso. Eu acho que o nosso futuro pode ser bom. E quando eu falo bom, eu não vou dizer para você que nós vamos descobrir o ouro do dia para a noite. Não é isso que eu estou dizendo. É aquela equalização de resultados, que é importante dentro da cadeia toda, não só para um lado, para fora da porteira. Eu espero que a gente consiga, esse ano de 2024,
todos nós sabemos as dificuldades que nós passamos, não só o produtor rural. Eu creio que isso também se refletiu na usina, nos usineiros. Eu acho que nós vamos tentar aproximar todas essas partes. Estamos trabalhando nesse sentido, principalmente na Câmara Federal da Borracha, para que esse olhar, somado ao olhar governamental, nós somos importantes. Sim. O setor da iveicultura nacionalmente é importante. Você dá uma olhada em Goiás, como que evoluiu, o pessoal de Goianésia, aquele pessoal produz bem, está produzindo com qualidade. Eu acho que nós temos que somar todos os segmentos, inclusive o governo, para ter um olhar e uma política mais, não vou dizer só mais favorável, uma política mais justa para o segmento da iveicultura. E dentro desse futuro que, né, você está vislumbrando de união do setor, de política mais justa, vai ter espaço para a internacionalização da borracha? É possível? Quais são as perspectivas e oportunidades de expandir esse setor? É um setor incipiente ainda para nós, mas eu não vejo ele como um bicho de 7 cabeças. Eu acho que ainda tem setores da economia mundial que permitem a nós, produtores de borracha brasileiro, dar uma olhadinha, ter uma boa conversa e ter aonde colocar uma parte do nosso produto. Aí com uma diferença, com uma significativa vantagem financeira. Porque nós produzimos de forma ambiental e socialmente correta. Não é isso que eles querem? Tem que ter a contrapartida. Se ele quer que eu produza algo de qualidade, ele tem que remunerar essa qualidade que eu estou produzindo, porque ela me custa. Sim. Eu acho que nós vamos chegar lá. Não dá para fazer a vez do encantador de serpente de dizer que no dia seguinte vai estar maravilhoso. Mas eu confio muito nesse trabalho que a gente faz, que vai ter um resultado. E a gente confia muito no agro brasileiro. Né? A gente sempre fala que um setor que, por vezes, segura a balança comercial, por vezes abre oportunidades de trabalho. Então, é um setor que é extremamente importante e é natural, é uma vocação, né? Longe de querer falar que a gente só faz isso, mas a gente faz isso muito bem, né, Awad? A gente faz isso melhor do que a grande maioria. Sim. O que eu digo para você, o agro brasileiro assusta o mundo. Porque se nós tivermos um pouco mais de liberdade, se nós não tivermos essas amarras ambientais aí que todo dia estão colocando, criando um empecilho, fecha aqui, abre ali, e vou além. Se nós não tivermos o desassossego social interno, nós somos muito promissores. Nós somos capazes de produzir e muito, com qualidade e com preço adequado. Qual que é a nossa capacidade de produção? E eu acho que com não muita coisa, no nosso caso, no setor da iveicultura, nós conseguiríamos equacionar tudo. Tem que todo mundo viver feliz. Não pode só um lado viver feliz. O que eu comentei com você antes aqui, o êxodo na mão de obra do trabalhador da iveicultura, eu acredito, sem medo de errar, nós estamos aí com 30% a 40% dos seringais parados por falta plena safra. No auge da safra, por falta de mão de obra. Awad, muito obrigada. A gente conversou hoje com o José João Awad Júnior, ele é presidente da Apotex Brasil. Eu agradeço você ter participado do nosso podcast de Olho no Campo e fica aí o convite para voltar e também o desejo de melhora para o setor, de recuperação para o setor. Awad, muito obrigada. Melissa, eu é que agradeço a oportunidade que você nos dá de colocar um pouco da vida do iveicultor brasileiro. E eu não vou dispensar o seu convite, não. E eu queria aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui falando para o mundo, aproveitar a oportunidade do canal Pecuarista para falar com o nosso secretário da Agricultura. O Guilherme Piai é uma brilhante pessoa da minha região, da região de Presidente Prudente, e eu tenho certeza absoluta
que vai fazer, está fazendo um trabalho fantástico na Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura de São Paulo precisa de sangue novo, sangue jovem e com boa intenção. O Guilherme tem tudo isso aí. Muito obrigado, Melissa. Obrigada, Awad. E a você que nos acompanhou até agora, fique com mais um leilão de sucesso, bons negócios, e a gente se vê no próximo podcast de Olho no Campo. Até mais!